Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela vossa presença, sejam todos muito bem-vindos. O tema desta noite então vamos falar sobre confiança e verdade, porque eu acredito realmente que a maioria dos problemas que nós estamos a viver hoje, tanto a nível individual como coletivo, sejam alterações climáticas, sejam os problemas da democracia e do autoritarismo, sejam as questões de saúde, as pandemias, o vacina ou não vacina, seja a inflação, seja a questão da desinformação, seja a educação para o futuro, seja a sustentabilidade do planeta, muitos outros assuntos, todos eles vão depender ou estar baseados nas questões de confiança e de verdade. E uma das vantagens do Espiritismo é de nos treinar, de nos ir treinando a olhar para o outro lado das coisas. Porque, por exemplo, nós olhamos para o mar e, à primeira vista, dizemos que o mar é azul ou esverdeado. Mas será que é mesmo? Se nós nos predispusermos a questionar se é mesmo essa a cor do mar, e se formos investigar, se calhar vamos chegar à conclusão que não é. O mesmo se nós olharmos para o céu azul, não é? Parece-nos azul à primeira vista. Mas se nós formos olhar para o outro lado das coisas, ele não é azul na verdade. Se eu olhar da mesma forma, se eu olhar para o pôr do sol, nós achamos, vamos ver o pôr do sol, coisa mais bonita, nasceu o sol ainda mais, para mim, nós achamos que o sol nasce, que o sol se põe, o que seria uma impossibilidade, uma vez que a Terra é redonda, não é? Portanto, na verdade não há nascer nem pôr do sol, mas à primeira vista é isso que nós romantizamos quando não olhamos para o outro lado das coisas. Recentemente, um ator disse que é difícil estar vivo agora. Estava a ler as declarações dele a propósito de um filme e ele dizia: é difícil estar vivo no planeta agora. Parece que há um colapso social no ar, parece que se cheira a esse colapso, não é? E na verdade, por razões que eu nunca compreendi, todos nós, ao longo da história da civilização, nós gostamos muito de falar no fim do mundo, não é? No fim dos tempos. E talvez um de nós seja uma dessas pessoas, talvez nós possamos estar um pouco preocupados e alarmados com tudo aquilo que nós estamos a assistir no mundo hoje. Talvez estejamos até muito amedrontados com os riscos e perigos que se escondem, sejam pandemias, seja caos político, seja guerras, seja pessoas a atirarem-se aos pescoços umas das outras. E de facto, talvez nós mesmos sintamos esse cheiro de colapso social. Só que este cheiro ao colapso social não é de agora. Se nós formos ver, esse cheiro já se alastra ao longo de toda a história. Se nós formos, por exemplo, aos tempos da República Romana, para Nero, para a peste antonina, e mesmo assim as pessoas continuaram, não é? Mais ou menos desesperadas, elas continuaram. E o trabalho da humanidade, desde essas alturas, tem sido sempre o mesmo. Concentrar-nos naquilo que nós conseguimos controlar. Fazer o nosso melhor. Viver com virtude. E porquê? Porque mesmo quando nós nos vemos no fundo do buraco e parece que a mão que tira a terra e que nos empurra lá para baixo não desaparece nunca, nós nunca sabemos quando isso não é apenas um plantio ou uma sementeira para uma outra flor bem mais bonita do que aquela que nós alguma vez anteciparíamos. Então é estranho, tal como para a semente pode ser estranho ser enterrada na terra, é estranho nós pensarmos que se calhar pode ser alguma coisa boa disto tudo que nós estamos a viver. Novamente, a nível individual e coletivo. E o texto base para o trabalho desta noite, passada esta introdução, é este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, a verdadeira desgraça. Em algumas traduções o título é Desgraça Real. E diz-nos assim: todos falam da desgraça, todos experimentaram e julgam conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam. Pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, o que os homens, isto é, os desgraçados,
supõe. Eles veem a desgraça na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, morto e filho, nas lágrimas, no caixão que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta a sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me-se o mais feliz acontecimento do momento, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais infeliz do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me-se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes mais uma felicidade do que uma desgraça. Eu peço desculpa por estar a ler o trecho todo. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, o que é feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Eu poderia fazer o resto do trabalho só a discutir convosco este trecho, mas vou trazer para aqui um psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, já não é a primeira vez que eu vos falo dele, que tem um livro magnífico, O Sentido da Vida, mas muito mais importante do que ele ser psiquiatra e ter escrito esse livro é o facto de ele ter vivido nos campos de concentração nazis. Todos sabemos mais ou menos o que é que foi isso, porque assim, teoricamente, pelo menos, certo? Ele não só sobreviveu fisicamente, mas mais notável ainda, ele sobreviveu moralmente. Ele viu toda a sua família, mãe, pai, irmãos, esposa, filhos, a serem mortos à sua frente, seja nas câmaras de gás, seja por definhamento físico. E ele falou muito, né, numa série de palestras que ele deu anos depois de ter sobrevivido a esse campo de concentração, deu uma série de palestras. Numa dessas palestras ele focava-se no tópico das doenças, de lidar com as doenças. E em que ele defendia que a doença própria ou de próximos não tem de conduzir à perda de sentido da vida. E às vezes pode ser um engano. É difícil para nós entendermos isto. E Frankl traz um exemplo muito concreto. Ele diz que conheceu, quando chegou ao campo de concentração, ele esteve em Auschwitz, portanto um dos piores, conheceu uma senhora, na altura era uma jovem senhora, mas que anos depois a viu completamente definhada, extremamente doente, e já há poucos dias de desencarnar. E esta senhora disse: eu estou grata ao destino por me ter trazido aqui. Este aqui é o campo de concentração nazi. Na minha vida anterior burguesa, tinha uma série de ambições estéticas, mas não as levava a sério. Agora, apesar de tudo, estou feliz. Agora tornou-se tudo sério. E eu posso e tenho de mostrar o meu valor. O que Frankl aprendeu com esta senhora foi precisamente o de realizar o sentido da vida até à morte. Há, aliás, um poeta, Rainer Maria Rilke, que falava nisto. Cada um tem que ter direito a viver a sua própria morte. E Frankl, este psiquiatra, neuropsiquiatra, ele fala muito de estar doente e como cada um de nós pode ser humano, ainda que esteja doente. Não apenas apesar da sua doença, desculpa, mas também na atitude face à doença. E novamente ele traz um exemplo de uma senhorinha que ele conheceu já quando estava a exercer a sua profissão de psiquiatra. E essa senhora tinha uma perturbação mental, que nós espíritas já vamos saber identificar, que era ela durante toda a sua vida ouvia uma cacofonia de vozes na sua cabeça a criticarem a forma como ela se comportava.
Ora, reparem, nós sermos criticados por pessoas próximas, ou estarmos sempre a ser mandados para baixo das pessoas que nos são próximas, sabe-se que é um dos maiores gatilhos para traumas. E às vezes gatilhos para acordar traumas mais antigos em nós. Esta senhora, durante toda a sua vida, ouviu estas vozes a criticá-la, a mandá-la abaixo, a dizer que ela não valia nada. Toda a sua vida. E quando ela estava a contar, a descrever o seu estado ao psiquiatra, ela ficava alegre. Ficava alegre ao descrever esse seu estado. E isto intrigou muito o psiquiatra. Porque é que ele perguntou-lhe, até que a certa altura ele teve que lhe perguntar. Como é que, se não é cruel, estar a sorrir quando vive nesse tormento, estar constantemente a ser criticado? Mas a senhora tinha arranjado uma forma de se reconciliar com a sua vida, com a sua condição. E a resposta da senhora foi: meu Deus, eu ponho-me a pensar, senhor doutor, eu ouço vozes. Sempre é melhor do que se eu fosse surda. Resposta simples, não é, da senhora? Ela deu a volta ao prego. Portanto, ela vivia num tormento constante, não havia interrupção, não havia um momento de silêncio naquela cabeça. Ela diz: pronto, ok, eu ouço vozes, pelo menos eu não sou surda. E conseguia sorrir, e continuou a sorrir. E isto lembra-nos esta frase que eu gosto muito, do filósofo alemão Nietzsche, que diz: quem tiver um porquê para viver suporta quase qualquer como. O porquê é o conteúdo da nossa vida. E o como são as circunstâncias da nossa vida que, por exemplo, para Frankl, tornavam a vida no campo tão difícil. Que só era suportável, só foi suportável para este Frankl, e se vocês forem ver documentários sobre sobreviventes dos campos de concentração, todos eles vão debater ao mesmo. Porque ele tinha um porquê e um para quê viver. E é esse sentido para a vida e para o nosso sofrimento. É tão incondicional, mesmo até quando o sofrimento parece ser em vão, que era o caso daquelas pessoas que estavam nos campos de concentração. Aquelas pessoas sabiam que iam sofrer todos os dias, a toda a hora, até à sua morte mais horrenda. E ontem eu estava a passear o meu carro e estava a ouvir uma intervenção do Divaldo, já não sei aonde, nem em que circunstância, em que ele contava, precisamente, curiosamente, ele contava um episódio também de um jovem que esteve nesse campo de concentração, com 18 anos. Claro, quando lá entrou ele era um jovem saudável, mas em menos de um ano ele tornou-se um farrapo, uma caveira que deambulava. E esse jovem desistiu, quis suicidar-se. E foi deambulando até à cerca, que era eletrificada, do campo onde estava, para se suicidar. Mas quando estava a aproximar da cerca, ele viu uma menina, também era judia, não é? Viemos depois a saber, também era uma menina que estava sentada a comer uma maçã, do lado de fora da cerca. E o rapaz, ao ver a maçã, ao bater com os olhos na maçã, ele pensou há quanto tempo ele não comia uma maçã. E foi-se aproximando, quase como que hipnotizado, para perto dessa jovem que comia a maçã. Só que a jovem, quando viu aquela caveira humana, não é? Com o olhar esbugalhado, ela assustou-se e atirou a maçã por cima da cerca. E o jovem atirou-se ao chão para comer aquela maçã. Nem ele limpou. Comer a maçã. E a jovem disse: amanhã, às 10 horas, eu venho cá e trago-te outra maçã. O jovem ia suicidar-se. Então, no dia seguinte, lá foi, ele recebeu a maçã, e no segundo, e no terceiro dia, e no quarto dia, e no quinto dia, ele recebeu a sua maçã. E de repente, ver aquela jovem a receber a maçã era o sentido da vida daquele jovem. Até que houve um dia que ele sabia que ia, no dia seguinte, ser mandado para a câmara de gás. E quando a jovem disse: amanhã às 10 eu venho cá e dou-te outra maçã, ele disse: não venhas. Porque ele não quis contar a situação. Mas não venhas, eu vou ser transferido. No dia seguinte, estava ele a preparar-se para ir para a câmara de gás, a ler a Tora, e tocam as sirenes, uma grande algazarra lá no campo de concentração. E eram os tanques russos. Naquele tempo eram amigos, eram do lado dos amigos.
E de repente ouviu-se os altifalantes, todos os prisioneiros estão livres. E aquele jovem salvou-se. Para saberem o resto da história, vão procurar essa intervenção do Divaldo. Eu agora já não tenho tempo de contar o resto, mas é uma história bem bonita. Mas isto para voltarmos ao nosso porquê e ao nosso como. E esse mesmo psiquiatra, Viktor Frankl, ele fala nesta história da reconciliação com a vida. Lembram-se da senhora que ouvia vozes e dizia que era melhor do que ser surda? O que ela fez foi isto, ela reconciliou-se com a vida. Mas como é que eu me reconcilio com a vida quando estou no meio de um turbilhão e de um sofrimento? Eu tenho que partir em busca e ativar este sentido para a minha existência, para a minha vida e para a minha comunidade. E, portanto, eu vou substituir o triângulo, digamos, do sofrimento, o triângulo que me traz dor. Basicamente é isto: sofrimento, morte, culpa. Estas três palavras resumem quase tudo aquilo que nos causa aflições. E eu vou substituí-las por relação, trabalho, entrega a Deus. Desculpa, não está aqui visível. É entrega a Deus. É disso que nós vamos falar a seguir, para nos aproximarmos da confiança e da verdade. Porquê? Porque nós mais facilmente conseguimos encontrar um significado para a nossa vida, com toda a nossa criatividade, quando nós arrancamos espaços à culpa, arrancamos espaço ao sofrimento, à morte, e a substituímos por isto. Como? Através do conhecimento. Na Gênese, diz-nos assim: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia, reparem, de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Está a visão de topo, não é? A visão lá do helicóptero que vê o panorama todo, quando nós estamos só fechados no nosso ângulo de visão. E é aqui, reparem, tudo na criação é harmonia. E nós olhamos lá para fora e parece que está tudo menos harmonia, não é? É aqui que surge o problema da fé. E o problema da fé é sempre um problema de verdade e de confiança. Mas é, acima de tudo, uma questão de compreensão. Porque nós sempre fomos condicionados, enquanto humanidade, a associar fé à crença. Não é? Acredito ou não acredito. Mas isso é brincadeira de crianças, tal como o Pai Natal. É brincadeira de criança. Acredito ou não acredito no Pai Natal. Brinca-se com isso. Mas nós temos de ir além, e sobretudo nós, que nos propomos a ser espíritas, além disso que é a fé, para entender isto que está na Gênese e que é a fé. E se nós formos, agora está a olhar para a Catarina, se formos ao dicionário, se formos ao latim da palavra fé, a fé vem de fidem. Já não vou ao hebraico ou ao aramaico, vem de fidem. O que é fidem? É fidelidade. Onde é que nós aplicamos a palavra fidelidade na nossa vida? Onde é que ela existe? Quando eu falo em fidelidade, eu tenho que falar obrigatoriamente em quê? Em relação. Então nós não falamos de acreditar quando falamos em fé, nós falamos de relação. O que é que estava aqui neste triângulo? Relação. Então fé vem de fidelidade e vem deste relacionar. Não falo de acreditar, eu falo de me relacionar. Porque a fé, se é fidelidade, ela exige este relacionamento. Por isso, se acham que, por exemplo, um casamento é difícil, multipliquem a relação com Deus. Para mais ou para menos, como quiserem. Só que esta coisa de nos relacionarmos é difícil, não é? Como é que a Dona Manuela se atreve a não pensar como eu? Não é? Como é que o Humberto se atreve a não gostar das mesmas coisas que eu gosto? É difícil relacionarmos, não é? Quando isto acontece assim. Como é que se ousa gostar do que eu não gosto? Como é que se ousa não ser exatamente como eu quero que seja? 70% dos casamentos a darem divórcio por esta altura. Como é que ela ousa ser diferente daquilo que eu sonhei, que eu idealizei?
Emmanuel tem esta frase incrível: Deus não manifesta propósitos a esmo. A esmo, desculpem. Já estou a falar lá à moda lá de baixo. É por isso que a fé é o maior desafio humano. Porque enquanto ele não estiver superado, este desafio humano não estiver superado e apaziguado em nós, uma coisa é certa: nada, mas mesmo nada, em nós se vai resolver. Enquanto este desafio não estiver superado, nada em nós se vai resolver. Porquê? Porque vai chegar um momento em que vem o teste, em que vem a prova à fé, que é a entrega, que é a confiança. Nós somos capazes de nos entregar a esse outro? Nós somos capazes de nos dar inteiramente a esse relacionamento? Nós somos capazes de dar esse leme da nossa vida a Deus? Quando nós nem com o nosso parceiro nos conseguimos relacionar bem? Kardec dizia, no capítulo 7, no item C de Perfeitos: deposita a fé em Deus. Uma vez perguntaram, uma jornalista, os jornalistas são sempre chatos, não é? Perguntaram à Madre Teresa de Calcutá o que é que ela falava com Deus. Sabem qual foi a resposta dela? Resposta genial. O que é que a senhora fala com Deus? Eu não falo nada, eu só escuto. Foi a resposta dela. E a jornalista, claro, não se dando por vencida, pergunta: fala, escuta o que Deus diz, é? E o que é que ele fala para si? O que é que Deus fala para si? A resposta da senhora: ele não fala nada, eu só escuto. Deposita a fé em Deus, não era o que Kardec nos dizia? A fé não tem a ver com o acreditar ou não, isso é o início. A fé é relacionar-nos. Já é muito, sem dúvida, crer. Diz-nos Kardec na Viagem Espírita, logo na primeira parte chamada Impressões Gerais. Já é alguma coisa, crer. Pronto, estamos nessa fase, tudo bem. Mas a crença apenas não é suficiente se ela não oferece resultados. E isso, eu devia estar a sonhar noutra língua, mas é infelizmente, isso, infelizmente, tem ocorrido em muitos casos. Kardec diz nesse trecho que os motivos para a convicção de cada um variam de pessoa para pessoa. Mas porquê é que ele diz que a crença não é suficiente se ela não oferece resultados? E a história da humanidade basicamente é isso, é a história de crenças sem resultados. O Espiritismo, diz-nos Kardec, se não houver esses resultados, é apenas mais uma bela filosofia. É letra morta. Porque não produz nenhuma transformação na estrutura íntima das pessoas, nem no seu caráter, nem nos seus hábitos. E nós aqui já podemos ver como é que nós estamos, não é? Por assim a reguinha, como é que nós estamos enquanto propostos ou proponentes espíritas. Eu já mudei hábitos, eu já mudei alguma coisa no meu caráter. Alguma coisa daquele meu triângulozinho já mudou, daqueles triângulos que eu mostrei há pouco. E Kardec, umas páginas à frente, ele vem-nos falar desta distinção entre espíritas crentes por oposição aos espíritas de coração. Espíritas crentes é aqueles que ainda estão naquela primeira fase, na fase da brincadeira de crianças. Acredito ou não acredito? Os espíritas de coração. E é engraçado ler, não é, nas entrelinhas desse texto da Viagem Espírita, que alguém dizia: preste bem atenção àquilo que eu não digo. Não é? E às vezes nas entrelinhas dos textos a gente vê: caramba, para chegar ali aos espíritas de coração, não é assim tão simples e sintético como Kardec escreveu ali, não é? Kardec fala no desenvolvimento, ele estava a falar do panorama da divulgação do espiritismo, o desenvolvimento em algumas pessoas, em alguns locais, de uma corajosa, o termo é dele, de uma corajosa opinião, e que essa coragem se traduz em ação, devotamento, sacrifício, coragem e confiança. Estes são os espíritas de coração.
Emmanuel diz-nos que as pessoas e as circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus a nosso respeito. É o que eu não falo, aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que eu deixo interrompido, o que é permitido ou não na minha vida. O que é que dizia a Madre Teresa? Eu escuto o que Deus fala. Mas como é que eu escuto? Temos uma pista aqui. Vou recuperar este excerto da pagela que a Isabel leu, de meio, que nos diz: de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. E ele termina o texto, se vocês se recordam da pagela: amanhã será outro dia. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim isso é fé. Amanhã será outro dia. Já não sei se foi num filme que eu vi do Chico Xavier, já não sei, mas dizia-se: o socorro tarda, mas não falha. Acho que era a propósito de resgate de espíritos no umbral. Então, confiança é a primeira virtude da pessoa de bem. Está lá no item do Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Vida Plena, Joana de Ângeles diz-nos que toda a ascensão é difícil. Especialmente porque é necessário conquistar áreas desconhecidas e ser surpreendido pela visão diferente, fruir a bênção do novo, do ignorado. Eu acho esta frase tão bela, mas tão bela. Vou ler outra vez. Surpreendido pela visão diferente, fruir a bênção do novo e do ignorado. Estar dentro da nossa caixa de conforto, boa. Conhecer bem essa caixa de conforto, tudo bem. Mas às vezes temos que ir para o desconhecido. Às vezes temos que dar o passo em frente. Segue em confiança e não te detenhas, diz-nos Joana. Nunca duvides do apoio de Deus e dos seus ministros na sinfonia do amor, que é a vida. Vive, pois, em perfeita identificação com os programas existenciais e a confiança, tomando conta do teu pensamento, levar-te-á à plenitude de existir. Nesse capítulo, Joana também nos diz, se lembrarem daquele desenho que eu mostrei do início, da plantinha e da semente, se a sementinha insignificante, se ela sequer imaginasse, ela ia duvidar da sua capacidade de florescer, de frutificar. A flor também ia duvidar de si mesma, por falta de confiança, e perdia-se o fruto. Este quadro de Jesus, ou de uma das cenas de Jesus, lembra-nos Paulo de Tarso, que acreditava profundamente em Jesus Cristo. Mas que também nos vem mostrar a história de Paulo, e se quiserem ler o livro Paulo e Estevão, é sempre uma boa leitura, nesta altura do ano. Lembra-nos que a parte fácil do cristianismo, a crença, essa crença é a parte fácil. Mas a parte difícil é seguir o exemplo que Jesus deu de entrega ao próximo, e sobretudo aos pobres e aos desesperados. Ou basicamente, se nós formos olhar para a história do cristianismo, nós percebemos que seguir Jesus é fácil. Acreditar em Jesus é fácil. Nós víamos isso nas pessoas da altura, não é? Ai, cura-me. Mas acreditar naquilo que ele acreditava, aí é que é sair da brincadeira de crianças e darmos o passo em direção à confiança. Papas, reis, bilionários, todos eles acreditaram em Jesus. Mas será que todos eles acreditaram no que Jesus acreditava? Jesus acreditou que era a sua obrigação fazer com que os pobres, os doentes, recebessem cuidado. E dava-nos a nós esse exemplo. Todos nos lembramos daquele episódio que está aqui retratado nesta pintura de Murilo, em que Jesus curou um doente para escândalo das pessoas, porque era sábado,
que era proibido ajudar ou dar assistência num sábado. Porquê? Porque para as pessoas a religião era uma realidade à parte. Era uma realidade superior à necessidade de nós ajudarmos o próximo. Só que nós também nos lembramos da reação de Jesus depois de curar o doente. E não foi branda a reação de Jesus. Olhou-os com cólera e entristecido com a dureza dos seus corações, conta-nos Marcos. Acreditar naquilo que Jesus acreditava é incómodo? É, claro que sim. Quem quer ouvir, não acumuleis tesouros para vós na terra. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou ao mamon. Se tiveres dinheiro que sobra, dai-o a alguém que não tenha nada. Quem quer ouvir isto? Quem quer ouvir que é imoral termos mais do que aquilo que precisamos, enquanto outros não têm o mínimo? Condou desta multidão, disse Jesus, em Marcos ainda. Não têm o que comer. Então, seguir Jesus é seguir o exemplo de Jesus. E para seguirmos o exemplo dele, nós temos de confiar inteiramente naquilo que ele acreditava. Mais até do que ele. É a mesma coisa, mas para pormos a coisa assim, mais separada. Acreditar naquilo que Jesus acreditava é a melhor forma de acreditar em Jesus. Mas posto isto, o que é que me cabe fazer? Na Gênese, posto isto então, eu vou confiar, o que é que eu agora faço? Neste momento que estamos a atravessar no planeta. Na Gênese também nos traz. É muito simples. O que tens a fazer é muito simples. O modo por que se opera a transformação, como se vê, sendo como se vê todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Ok, então já fica a perceber que tudo o que está a acontecer no planeta neste momento, com todas as suas calamidades, está de acordo com as leis da natureza. Certo, mas nós ouvimos falar em transição planetária, Filipe. Quando é que isso vai ser realmente? Reparem o tempo, que mesmo dentro do meio espírita, e a energia que se gastou a pensar quando, na data, e era no ano X, e era no ano Y. Eu já ouvi não sei quantas hipóteses de anos. Quando não é nada disso que está em causa na transição planetária. O que está em causa é isto. A regeneração da humanidade não exige absolutamente nada, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Então eu não tenho que mudar tudo de uma vez, logo, rápido. Eu tenho que mudar aquilo a que eu me predisponho a fazer em termos morais. E porquê é que é tão importante nós entendermos isto? Porque é mau, muito mau, nós termos a pretensão de que numa única encarnação vamos evoluir tudo o que é preciso para sermos um espírito perfeito. E garanto-vos que há pessoas que acreditam que só nesta vida já alcançaram esse estado. Eu conheço algumas. Porque esse não deve ser o nosso objetivo. Lamento se era o vosso objetivo de algum de vós sair desta encarnação como espírito perfeito. Isso até pode trazer-nos problemas psicológicos. Porque dar um passo maior que a perna, sujeitamos a escorregar. Mas este trecho magnífico de Kardec sugere-nos que essa regeneração não é feita de uma hora para a outra. Eu só tenho que ir mudando um pouco a minha disposição moral. Ou seja, o que é isto? Eu, com toda a minha honestidade, eu vou reconhecer quais são as minhas imperfeições, quais são as minhas vulnerabilidades hoje, aqui, agora, e vou perceber quais é que eu quero e posso melhorar nesta minha jornada evolutiva, que é esta passagem na Terra. O que é que me cabe fazer neste período? Qual vai ser a minha transição planetária? Eu não vou estar preocupada com o ano em que vai acontecer a transição planetária, eu preocupo-me com a minha transição planetária. Estar atento ao que se passa, traçar objetivos que façam essa diferença dentro das minhas possibilidades. Sem a pretensão de nos tornarmos santos. Não é? Alguém dizia isto, não é um concurso para santos, não é um concurso de santidade. Então, evoluir é esta palavra mágica que define um propósito maior da vida.
Então, perguntemos, o que é que eu estou a fazer com a minha vida agora, aqui na Terra? Porque falar em transição planetária também é prestar atenção aos riscos que eu corro de estar a desperdiçar tempo. Certo, temos a eternidade toda, é uma verdade. Mas não é por isso que temos que desperdiçar tempo. Há algumas armadilhas para desperdiçarmos tempo, não é? Estamos, neste momento, a nossa sociedade neste momento tem estas 3 principais armadilhas: distração, dispersão, alienação. Nós temos hoje em dia um problema de foco, cada vez é mais estudado, por causa do bombardeio constante de estímulos vindos da tecnologia, e a internet foi uma coisa maravilhosa, mas também trouxe muito esta componente da distração. E então o que é que eu faço para isto? É importante uma disciplina, que é outra palavra que nós não gostamos mesmo nada. Não é? Nós não gostamos dessa palavra disciplina, que é uma forma consistente de estar na vida, uma forma consistente de eu me posicionar. Porque nós, não é? Neste cantinho à beira-mar plantado, somos muito de improvisar. Não é? Vou dar um jeito. Manobrar, não é? Temos uma lei. Ai não, deixa cá ver como é que eu contorno a lei. É essa a nossa forma de estar. Como é que isto se vai traduzir na prática na minha vida? Por exemplo, na dificuldade que eu tenho em entender que a matéria não explica a vida. Ou que a vida não se resume à matéria. Em renunciar aos apelos do consumismo. Em perceber o que é realmente o facto de eu ser bem-sucedido ou não. Será que eu tenho mesmo que me escudar em cosmética, no externo, para me sentir valorizado? Uma psicóloga dá-nos algumas sugestões de trabalho de casa. Aprimorar a percepção de si mesma no aqui e agora. Perceber e respeitar o que sentimos. Vigiar e reorganizar pensamentos. Responsabilizar-se pelo que causa a si mesmo. Conhecer o seu livre-arbítrio e rever as suas escolhas. Porque, por exemplo, à medida que a pessoa percebe as raízes emocionais da sua depressão, da sua obesidade, da sua ansiedade, vai tendo condições de transformar as suas atitudes. Mas se ela não percebe as causas, como é que ela vai transformar? Vai transformar os sintomas na rama? A mudança, ela só vai ocorrer quando nós tomamos consciência de como é que estamos a proceder. De onde é que isto vem? De onde é que este meu comportamento vem? Qual é o gatilho? Como é que eu dou a volta a ele? Mas nós às vezes demoramos. Não é? É um pouco como fazer bolos. Eu, quando comecei a tentar fazer bolos sem leite de vaca, não é? Tive um problema, porque o bolo não cozia. Experimentava com leite de aveia, porque assim, se eu puser leite de aveia, o bolo vai ficar docinho na mesma, porque o leite de aveia é doce. Mas o bolo não cozia, eu não conseguia perceber porquê. Então experimentava com um ingrediente e com outro, tirava um, punha outro, e aquilo continuava a não cozer o bolo. Até que tive a brilhante ideia de experimentar com outro leite vegetal que não fosse o de aveia, e a coisa já funcionou. Às vezes a nossa vida é um pouco assim. Então eu dou tantas voltas e continuo com este problema aqui. O que é que eu estou a fazer? É como dizia o Einstein, se eu faço da mesma forma, o resultado vai ser o mesmo. Não clamamos tanto contra a dor, e quem nos traz mais benefícios, às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia uma verdadeira calamidade. Isto está a fazer ligação direta com aquele trecho sobre a verdadeira desgraça do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós trouxermos o Cristo, Jesus, no íntimo das nossas noções de dor e de sofrimento, essas noções de dor e sofrimento vão ser diferentes. Nós vamos encontrar recursos em nós próprios, no nosso próprio esforço. E começamos, como está no livro de Paulo e Estevão, a simplificar a vida e a recomeçar a luta. Porque Deus é seletivo no querer. Se Ele fosse como nós, era o caos.
Hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra, mas Deus não, Ele é consistente. Ele quer o essencial, Ele quer o belo e quer o bom. No livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, diz-nos que a coragem e a confiança devem ser exercitadas nas grandes lutas. Temos que ir para a guerra da Ucrânia para exercitar a coragem e a confiança? Não. Nas pequenas coisas e em diferentes cometimentos. Mas ela também alerta. O equilíbrio moral faculta a coragem ou retira-se durante as aflições. Portanto, até para isso as nossas aflições podem servir. Deixo aqui as tartaruguinhas. Esta foi a bibliografia do trabalho de hoje. Se houver alguma questão, comentário, refutação sobre o tema, este slide aqui exemplifica ou resume aquilo que eu tentei dizer ao longo do trabalho. Alguma questão? Eu acho que quando nós começamos a ver aquilo que nós chamamos o copo meio cheio, acho que é uma forma da nossa crença e da nossa fé começar a desabrochar. Eu vejo isso dessa forma e acho que, de facto, quando nós deixamos de nos posicionarmos, somos as mais desgraçadinhas, tudo me acontece a mim, ai, o que é que eu vou fazer? E começamos a relativizar um pouco tudo isso, que nós sabemos que nem sempre é fácil, não é? Sabemos que sim. Mas acho que é o melhor caminho, de facto, para nos levar à fé, que sabemos que se eu estou a pensar assim é porque eu acredito em quê? Naquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe. E acho que quando nós descobrimos esse caminho, acho que é mais fácil levar todas as dificuldades que nos apresenta o mundo neste momento. Isto é só uma reflexão que eu estava a fazer. Sim, acho que essa analogia do copo meio cheio é precisamente aquilo que nos diz o texto da verdadeira desgraça. Aquilo que nós achamos de desgraça para nós, por muito que isto nos seja difícil entender quando estamos lá no olho do furacão, não é a verdadeira desgraça. Até porque provavelmente nós não vamos ver as consequências agora. E a questão que eu também falava do sentido da vida, baseada naquele do Viktor Frankl, é ver o copo meio cheio. Não é? Aquele jovem que ganhou a motivação de todos os dias, a sua motivação de vida era ir ver a jovem e receber a maçã, era ver o copo meio cheio. Acho que a nossa vida não é tão... a nossa aflição não é tão grande. Acho que termos só essa postura na vida, acho que nos acaba por dar um pouco mais de tranquilidade no nosso dia-a-dia, até para as dificuldades que vêm até nós. Eu acho que às vezes, nós, não é às vezes, sempre, complicamos um caminho que podia ser simples. Nós não temos que fazer tudo de uma vez. Simplificar a vida, não é? Temos que fazer tudo de uma vez, sabemos que não vamos conseguir, mas melhorar um pouco com esta postura, com esta forma de estar na vida, acho que era um passinho gigante para nós, que ainda somos tão imperfeitos. Existem dúvida. Sem dúvida. Obrigada. Mais alguma questão ou comentário? Não há nada? Então vamos convidar para... Se podes conservar o teu bom senso e a calma, no mundo a delirar para quem o louco és tu. Se podes crer em ti, com toda a força de alma, quando ninguém te crê, se vais faminto e nu, trilhando sem revolta um rumo solitário, se à torva intolerância, à negra incompreensão, tu podes responder subindo o teu calvário, com lágrimas de amor,
e bênçãos de perdão, se podes dizer bem de quem te calunia, se dás ternura em troca aos que te dão rancor, mas sem a afetação de um santo que oficia, nem pretensões de sábio a dar lições de amor, se podes esperar sem fatigar a esperança, sonhar, mas conservar-te acima do teu sonho, fazer do pensamento um arco de aliança entre o clarão do inferno e a luz do céu risonho, se podes encarar com indiferença igual o triunfo e a derrota, eternos impostores, se podes ver o bem oculto em todo o mal e resignar sorrindo o amor dos teus amores, se podes resistir à raiva e à vergonha de ver envenenar as frases que disseste e que um velhaco emprega eivadas de peçonha com falsas intenções que tu jamais lhes deste, se podes ver por terra as obras que fizeste, vaiadas por malsins, desorientando o povo, e sem dizeres palavra e sem um termo agreste, voltares ao princípio a construir de novo, se puderes obrigar o coração e os músculos a renovar um esforço há muito vacilante, quando no teu corpo, já afogado em crepúsculos, só existe a vontade a comandar avante, se vivendo entre o povo és virtuoso e nobre, se vivendo entre os reis conservas a humildade, se inimigo ou amigo, o poderoso e o pobre, são iguais para ti à luz da eternidade, se quem conta contigo encontra mais que a conta, se podes empregar os 60 segundos do minuto que passa em obra de tal monta que o minuto se espraia em séculos fecundos, então, ó ser sublime, o mundo inteiro é teu. Já dominaste os reis, os tempos, os espaços, mas ainda para além, um novo sol rompeu, abrindo o infinito ao rumo dos teus passos. Pairando numa esfera acima deste plano, sem recear jamais que os erros te retomem, quando já nada houver em ti que seja humano, alegra-te, meu filho, então serás um homem. Desculpem se surgiu assim um pouco, de repente não tive oportunidade de introduzir, é um dos poemas que eu mais gosto, é de Rudyard Kipling. Alguns, se conhecem o livro da Selva, é do mesmo autor, e eu gosto muito deste poema e acho que servia para um momento de prece. Obrigada a todos pela vossa atenção.